Vamos mergulhar hoje na história, olha, simplesmente incrível do Império Almorávida. Pensa só, uma força que nasceu literalmente das areias do Saara e chegou a dominar um território gigantesco que ia da África até a Europa. Então fica a pergunta, né? Como é que um movimento religioso que começou lá no meio do deserto conseguiu forjar um império que atravessou dois continentes? Bom, para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, para um momento de crise. E não era uma crise qualquer, uma crise dupla, de fé e, claro, de poder. Imagina só o cenário. Estamos no século XI. Lá no Saara, as tribos berberes, bom, a relação delas com o Islã era, para dizer o mínimo, superficial. Ao mesmo tempo, lá na Espanha, os reinos muçulmanos, as famosas taifas, viviam brigando entre si, totalmente fragmentados. E para piorar, os reinos cristãos vinham avançando com tudo. O palco estava montado para uma reviravolta daquelas. E a faísca que acendeu tudo isso começa com a jornada de um homem, um chefe berbere chamado Yahya ibn Ibrahim. Ele faz a peregrinação a Meca e, quando volta, ele volta simplesmente chocado. Ele percebe que a fé do seu povo era só de aparência. Então, ele bota na cabeça que precisa achar um professor, alguém que ensinasse o que ele considerava ser o Islã de verdade. E é nessa busca que ele encontra o homem que ia mudar o curso da história, Abdallah ibn Yassin. E aí que entra a solução. Essa solução veio com uma ideologia, e uma ideologia bem rigorosa. Porque esse pregador, o Abdallah ibn Yassin, ele não era só um mestre religioso, ele era um líder, um organizador carismático. O que ele fez foi genial. Ele pegou tribos berberes que viviam em pé de guerra e uniu todo mundo sobre uma bandeira só, uma interpretação bem estrita do islamismo sunita. E com isso, ele não criou só um movimento religioso, ele criou um exército coeso, tanto na fé quanto na espada. E foi assim que nasceram os Almorávidas, ou Almorabitun, como eram chamados. O nome dele já diz tudo, significa algo como aqueles do Ribat, ou da fortaleza mosteiro. E isso captura a essência deles perfeitamente. Eles eram as duas coisas ao mesmo tempo, monges e guerreiros. A missão? A missão era claríssima, purificar a fé islâmica e expandir seu território. Se desse para ser na conversa, ótimo, se não, seria na base da força mesmo. E aquilo que começou como um pequeno movimento de reforma religiosa, bom, aquilo simplesmente explodiu. Virou uma força imperial que não dava para parar. Eles varreram o norte da África e não pararam por aí, não. Cruzaram o Estreito de Gibraltar e foram em direção à Europa. Olha só a dimensão que isso tomou. Esse mapa mostra bem o tamanho do sucesso deles. É impressionante. Um movimento que saiu do deserto e se esticou desde a região de Gana, na África Ocidental, subiu por todo o Marrocos e ainda unificou a maior parte da Espanha muçulmana. É um domínio em dois continentes. E tudo isso controlado a partir da nova capital que eles fundaram, a cidade de Marrakech. E a subida deles ao poder foi, olha, metódica e muito, muito rápida. Vamos ver a cronologia. Em 1075, eles conquistam Fez. 11 anos depois, em 1086, os reinos muçulmanos da Espanha, desesperados, pedem ajuda. Os almorávidas atravessam o estreito como aliados e conseguem uma vitória espetacular na Batalha de Sagrajas. Mas, e aqui está o pulo do gato, 4 anos depois, em 1090, eles voltam. Só que dessa vez não era mais como amigos, eles voltaram como conquistadores. E, até 1094, já tinham unificado toda a região sob seu poder. E tem um detalhe fascinante sobre o exército deles. Não era um exército de um povo só, de jeito nenhum. Era uma força super multicultural. E um dos contingentes mais importantes e famosos eram os chamados Guerreiros Negros, vindos da África subsaariana, da região de Takrur. Eles foram peça-chave em muitas vitórias, inclusive naquela batalha decisiva de Sagrajas. Essa diversidade toda era um dos pilares da força do Império. Tá, mas um império desse tamanho, como é que ele funcionava no dia a dia? O que sustentava todo esse poder? Para a gente entender a anatomia do Império Almorávida, a gente precisa olhar para os pilares que o mantinham de pé: o político, o econômico e, claro, o sociocultural. E então vamos lá. No lado político, o grande feito deles foi unificar o Marrocos e a Al-Ândalus, a Espanha muçulmana. Acabaram com aquela bagunça das taifas que só brigavam entre si. Economicamente, e aqui está o segredo, o motor do império, eles controlavam as rotas de comércio que cruzavam o Saara. E isso significava uma coisa: eles controlavam o fluxo de ouro que vinha da África Ocidental. E por fim, na parte sociocultural, eles impuseram uma visão bem austera do Islã. A lei era da escola Malikita, uma das mais conservadoras aplicada à risca, mudando a cara da sociedade de Marrakech até Sevilha.
E esse controle todo do ouro, gente, isso teve um impacto que foi muito além das fronteiras deles. Na Europa, os almorávidas ficaram conhecidos como quem relançou a moeda de ouro. Foram eles que fizeram o ouro voltar a circular em grande escala no continente depois de muito tempo. A influência foi tanta, mas tanta, que a moeda deles, o dinar de ouro, começou a ser copiada pelos reinos cristãos ali da Península Ibérica. O próprio nome almorávida ficou, literalmente, marcado na história econômica da região. Daí que vieram palavras como morabitino, em Portugal, e maravedi, na Espanha. O nome deles virou sinônimo de dinheiro. Mas como a história adora nos mostrar, impérios que sobem muito rápido, muitas vezes também caem na mesma velocidade. E o mais irônico de tudo é que aquele mesmo fervor religioso que foi o motor da ascensão deles, bom, ele também carregava as sementes da própria destruição. A maior ameaça para eles veio de um lugar bem parecido com a origem deles mesmos. Surgiu um outro movimento berbere, os almohadas. Eles vieram das montanhas do Atlas e eram ainda mais radicais. A acusação deles era simples. Os almorávidas, que um dia foram os puritanos, tinham se corrompido, se entregado ao luxo e se desviado da fé. É uma ironia tremenda, né? A história se repetindo, só que agora os almorávidas eram o alvo, o poder estabelecido que precisava ser purificado. E aí já viu, né? Pressionado por dois lados ao mesmo tempo, pelos almohados na África e pelos reinos cristãos que não davam trégua na Espanha, aquele império que parecia invencível simplesmente começou a rachar. Ele se fragmentou e desmoronou. Em meados do século XII, menos de 100 anos depois do seu auge, a era dos almorávidas teve um fim bem rápido e definitivo. E tudo isso nos deixa com uma reflexão para fechar. A história dos almorávidas é um exemplo perfeito de como o fervor religioso pode ser um combustível poderoso para construir um império numa velocidade assustadora. Mas a grande questão que fica é: será que essa mesma intensidade não torna esses impérios, por natureza, instáveis? Será que uma força que constrói com tanta paixão não acaba se consumindo e destruindo com a mesma facilidade? É algo para se pensar.